Olá, meus irmãos. O palco profético está montado. Todo mundo está olhando para a decisão do Vaticano. Todo mundo está esperando o resultado do conclave. Estamos na iminência de ver o anúncio do próximo Pontífice Máximos, o chefe do Vaticano. Será que daí que vem o homem que fala manso, mas na verdade ele é um dragão? Será que ele é o oitavo rei? O fim do mundo. Qual é a participação do Papa nesse fim do mundo? Será que realmente o fim do mundo depende do próximo Papa? Será ele o último Papa? Vamos conversar rapidamente sobre essa questão diante deste fato. Francisco preparou muito bem o terreno para um homem progressista. Agora, será que ele vem da Europa? Será que ele vem da África? Será que ele vem das Américas, assim como o último Papa, o último chefe de Roma? Vamos falar sobre o oitavo rei, vamos falar sobre o pequeno chifre, vamos conversar um pouquinho. Vamos desvendar algumas coisas nesse vídeo importante. Vou pedir a você que quer estudar mais de escatologia, que possa ir além desse vídeo. Aqui o conteúdo tem que ser objetivo, é por isso que nós temos uma plataforma que nós desenhamos e criamos para vocês chamada Abaplay. Lá tem cursos, filmes, séries, documentários exclusivos, tem aula ao vivo, tem conteúdo para crianças, tem conteúdo para adultos, tem conteúdo para você, né, feito com muito carinho, com muita dedicação, conteúdo exclusivo você não vai ver em nenhum lugar. Bom, aconselho você a clicar no link que está aqui embaixo, fazer parte do Abaplay, tá certo? Tem aplicativo na TV, iOS, Android, tem site e por aí vai. Vamos lá, vamos conversar sobre algumas coisas. Apocalipse capítulo 17, versículo 10, as pessoas hoje estão utilizando como base argumentativa de que o próximo Papa é o pequeno chifre, é o homem da iniquidade, é o homem do pecado, é o oitavo rei. Será mesmo? Embora eu já tenha dado a minha opinião claramente, esse vídeo fica mais como camada de reforço para vocês. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. E diz assim o versículo 10 até o versículo 11. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. O oitavo rei é ele mesmo dos 7 e caminha para a destruição. Eu estou diante do meu esboço para poder fazer esse vídeo, por isso que eu estou olhando para o lado, tá? O texto de Apocalipse que nós lemos fala sobre sete reis. E um oitavo que vai se levantar, que sai dos 7. Só que o que você precisa anotar e relembrar é que os pais da igreja e os grandes estudiosos entendem que os 7 reis são 7 reinos. E esses reinos já existiram e são conhecidos pela historiografia e são conhecidos pelos teólogos. Dos primeiros teólogos da igreja até os reformadores acreditavam via de regra que esses 7 reinos, de onde sai o oitavo rei, o último rei que é o anticristo, são 7 reinos conhecidos. São eles: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, que existia na época de João, e um império que vai sair de Roma. Quando a gente lembra lá da estátua, da visão do sonho de Nabucodonosor, no livro de Daniel, vocês conseguem lembrar disso, de Roma, que se divide em 2, e dos pés, né, da estátua, que é ferro e barro, é forte e ao mesmo tempo é fraco, ao mesmo tempo que estão juntos, mas não estão unidos, estão juntos, mas não fazem parte, né? Então, ao mesmo tempo que atuam para conquistar, né, para sair para conquistar, vencendo e vencer, e o império restaurado, que seria um sistema global. E aqui eu gosto dessa palavra porque se aplica muito ao que o anticristo precisa, ao que o terreno pelo qual ele vai se levantar e vai se apoiar. É um sistema. E uso essa expressão com vocês há 5 anos. O sistema da besta, o sistema do anticristo. Ele é um homem, mas amparado por um sistema político, técnico, tecnológico, econômico e religioso. E aí religioso entenda ideológico, né? Ou político ideológico. Então tem alguns vieses desse sistema. O texto inclusive diz: 5 já caíram, um existe, que na época era Roma, e outro não veio.
E quando vier, durará pouco tempo. E o oitavo é um dos 7 que vai à perdição, que caminha para a perdição. Ou seja, o reinado do anticristo, o império do anticristo será um império heterogêneo ou híbrido, sem muita forma. Por isso que é um sistema, é uma miscelânea de ideologia, economia, e etc. Tecnologia, religião. E para mim, no final, eu digo o que representou Francisco, o que representa Roma nessa história toda. Apocalipse 17:4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Esta mulher compõe o sistema da Babilônia, compõe o sistema do falso profeta. O falso profeta, ele inaugura, né, ou ele consagra a era que vem sendo trabalhada na mente das pessoas e no terreno da apostasia, que é no abandono da fé, quando se abandona a fé genuína e a substitui por uma outra fé, né? A Babilônia está trabalhando isso na humanidade. O falso profeta, haverá um falso profeta, mas entenda que é um sistema. Assim como as testemunhas de Cristo, que Jesus disse, vós sois minhas testemunhas, a unção que descerá sobre pessoas que serão mártires, inclusive, e pessoas que vão levar o evangelho com poder e autoridade para fechar os céus, para fazer sinais. Essa unção, né, que é representada pelos 2 castiçais e 2 candeeiros, da visão de Zacarias, são pessoas em vários lugares do mundo que pregarão o evangelho com poder e autoridade, que receberão da chuva do Senhor no fim dos tempos, de um derramamento, de uma porção nova. Assim como acredito que, tratando-se do falso profeta, haverá um falso profeta, mas ele fará parte de um sistema apóstata. Que Roma faz parte. Estou sendo bem específico. Que o Vaticano faz parte. Mas isso não é trabalho único, exclusivo do Vaticano. É trabalho de uma religião mundial apóstata. Que o ser humano estará no centro, carregada de humanismo, de liberalismo teológico, carregada de antropocentrismo. Uma religião global que dará amparo ao anticristo. E vocês conseguem ver isso nas 3 grandes religiões mundiais, cada uma com as suas nuances. Estou falando do cristianismo, do judaísmo e também do islamismo. A gente consegue ver, o cristianismo mostra que surgirá esse homem que vai apontar para a besta, vai apontar para o 8º rei, vai apontar para o líder de Magog, né, para Gog, vai apontar esse falso profeta, esse sistema do falso profeta. Segundo a Tessalonicenses, quando Paulo fala da apostasia, compõe esse sistema do falso profeta. Então a falsa religião, os que negam que Jesus é Cristo, os que não pregam mais que Jesus é o Cristo, os que não pregam mais a palavra, fazem parte do sistema do anticristo, estão preparando as pessoas para o sistema do anticristo. Porque se as pessoas não são apegadas à palavra, são apegadas ao homem, se elas não são encorajadas a renunciarem ao mundo e se apegarem ao reino da eternidade, elas estão sendo encorajadas subentendidamente, sem perceber, estão sendo encorajadas a se apegar ao mundo, ao sistema do homem. Serão presas fáceis do anticristo. Estão me entendendo? Então, ok. O papado faz parte do sistema do anticristo. E eu concordo, faz parte do sistema. Não estou dizendo que o Papa é o anticristo, porque não acredito que o Papa seja o anticristo. Ele faz parte do sistema do anticristo. Estou sendo bem específico nesse vídeo com vocês. Porque compõe o sistema apóstata, sincrético, místico, esotérico da Babilônia. O paganismo da Babilônia. A partir da fusão igreja-estado, é isso que aconteceu. A igreja se prostituiu. Então, o que eu vejo, o Papa está muito mais ligado ao que nós já conhecemos dessa Babilônia que atua no campo religioso. Existem católicos genuínos, claro. Existem evangélicos genuínos, claro. Existem falsos crentes, claro. Existem católicos que realmente bebem do vinho, da taça de Roma, claro, e eles estão fazendo o que a Bíblia condena, claro, assim como existe muita idolatria também no mundo evangélico. Ok, senhoras e senhores?
E eu estou colocando no mesmo balaio. Todos aqueles que são idólatras fazem parte do sistema da Babilônia. Todos aqueles que estão fazendo parte do sistema de Roma estão entrando, estão sendo manipulados por esse espírito, que a Bíblia diz qual é esse espírito. A Bíblia é muito clara, quem quiser entender de qualquer outro jeito, entenda. Apocalipse capítulo 3 fala de 13, fala de duas bestas. Duas bestas. Uma que tem aparência de cordeiro, e engana com a falsa espiritualidade. Mas fala como um dragão. Isso tem a ver com manipulação, isso tem a ver com blasfêmia, com arrogância. Realiza sinais, obriga a todos a adorar o anticristo. E é isso que o falso profeta vai fazer. O falso profeta, ele é o articulador da religião mundial. Não foi isso que o Francisco fez? Criando, através do seu documento Fratelli Tutti, através dos acordos de Abraão, certo? Através do parlamento da religião mundial, correto? Não foi isso que ele fez? E é isso que vai avançar. O acordo da família abraâmica, ou o acordo de Abraão, é esta porta. É este caminho. Ou seja, é um amor sem arrependimento. É verdade sem a justiça de Deus. É salvação sem cruz. É isso, que todos podem ser salvos. Ele chegou a dizer que todos são filhos de Deus. Não. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz claramente que é filho de Deus aquele que crê que Jesus Cristo é filho de Deus. Aquele que confessa que Jesus é filho de Deus, se torna filho de Deus por adoção, é enxertado. Mas se não confessa que Cristo é o Senhor, o nega. E será negado também diante do Pai e dos anjos, o Senhor Jesus disse, conforme o registro de Mateus. Mas muitos estão se amparando, não na profecia bíblica, para dizer claramente, né, muitos, não estou falando todos, para dizer claramente que o Papa é o último Papa e que ele é o oitavo rei. Se apoiam em uma suposta profecia de São Malaquias, um bispo, uma profecia lá dos que foi, né, uns escritos encriptados que foram traduzidos e apresentados no século XII. E ele dizia que Roma teria 112 papas. E o último papa seria Pedro, que enfrentaria o reinado do anticristo, que lideraria a igreja em um período de grande perseguição. E aí eles pegam a conexão de Apocalipse, pegam as profecias de Nostradamus, as visões de Fátima, ou qualquer outra, Lúcia e por aí vai, e ajuntam tudo isso, jogam no liquidificador e dizem, olha aqui, este é de fato o último Papa, ele é o oitavo rei. Não é. Agora, se a pergunta for, faz parte do sistema babilônico, faz parte do sistema do apóstata, faz parte do sistema do falso profeta, da religião mundial, faz parte do progressismo, faz parte da assinatura, assinar embaixo, corroborar com as agendas progressistas. O Francisco fez todos esses movimentos para que o próximo pontífice andasse nessa senda, nesse caminho, nessa vereda. Então, independente do Papa que vai entrar, ele será mais uma marionete das grandes organizações que trabalham para os globalistas, que trabalham para o governo do anticristo. Eu estou falando da Ordem Nova Mundial. Ele será mais uma peça, mais progressista ou menos progressista. Se for, como todo mundo espera, bem progressista, dando continuidade ao legado do jesuíta, do Francisco, nós veremos claramente, diante dos nossos olhos, como essa plataforma global ela vai crescer. Então, o Pontífice Máximos, ele tem influência na ONU, porque ele é observador permanente da ONU, ele é parceiro do Fórum Econômico Mundial, foi responsável pela ideia da fraternidade global, da fraternidade universal, do governo mundial, do culto, né, a deuses antigos da floresta, como Pachamama, Gaia. Pede o fim da soberania dos estados em nome da paz, foi o que o Francisco pediu, em nome da questão do ambiente, né, do clima, etc. Então, o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo é que o sistema está sendo construído. Mas não significa que chegou o tempo do anticristo. Chegou o tempo do oitavo rei, e que ele é um líder religioso. O anticristo, o oitavo rei, o pequeno chifre, ele não é um líder religioso, ele é um líder político. E até o Islã acredita que o seu líder deve exercer a taquia. A taquia é quando se admite a mentira para convencer acerca da verdade. O Islã entende que é um líder político,
que precisará de um líder religioso, que no caso é o Issa, que é um falso Jesus. Certo? O judaísmo acredita que o seu Mashiach é um líder político. Um líder político, não um líder religioso. Roma representa um líder religioso. Tem papel político, sim, mas a atuação política é pífia. A atuação é especificamente religiosa, com influência mundial. Estamos falando da maior igreja mundial do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Tem influência global dentro deste sistema que abandonou a fé genuína e conduz as pessoas, preparando-as para o falso profeta. Vou parar por aqui, que o Eterno abençoe vocês. Links aqui embaixo. Tchau, tchau.